Hoje eu quero apresentar para vocês algumas funções básicas do Python. Essas são funções bem simples, mas muito importantes de você dominar e ter na sua caixinha de ferramentas e que vão facilitar muito a sua vida na hora de resolver problemas no mundo real. Então, sem enrolação, vamos começar. A primeira função que eu quero apresentar para vocês aqui é a função enumerate. Tá? Ela é muito útil quando você quer percorrer uma sequência de valores e você está interessado não só no valor que está lá dentro da sua lista, mas você também está interessado na posição dentro da lista. Então, para dar um exemplo, como que ficaria, né? Como a gente resolveria esse problema sem usar a função enumerate, eu vou trazer aqui um primeiro exemplo mais básico. E se você está vindo de outras linguagens, talvez o seu instinto seja escrever alguma coisa parecida com essa. Tá? Então, deixa eu só rodar aqui o código que eu tenho nessa célula aqui do notebook, o ambiente que a gente vai usar aqui no vídeo de hoje. E a gente vê que, dessa forma aqui, a gente consegue percorrer, né? A gente consegue pegar tanto o valor que está dentro dessa lista aqui de nomes, quanto a posição dentro dessa lista. Então, na posição 0, a gente tem o nome Augusto, na posição 1 tem o nome Diogo, na posição 2 tem o nome João. Tá? E até para vou dar um passo para trás e explicar exatamente tudo que está acontecendo aqui. Se você é mais iniciante aqui, talvez não tenha entendido tudo que está acontecendo aqui nessa primeira linha. Então, só para começar, dar um passo para trás aqui e ter certeza de que todo mundo vai conseguir acompanhar numa boa. Deixa eu, no primeiro momento, eu vou printar simplesmente len de nomes. Tá? Então, eu tenho aqui uma lista com 3 nomes. E o que é esse len de nomes? Len de nomes é simplesmente quantos elementos eu tenho dentro da minha lista. Tá? Então, na minha lista de nomes, eu tenho 3 valores. E aí, deixa eu voltar aqui para o que eu tinha antes. Se eu escrever for i in range len de nomes, e eu, num primeiro momento, printar simplesmente i, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um loop, eu estou percorrendo cada posição dessa lista. Tá? Então, para cada índice, por isso que a gente geralmente coloca essa variável, né, i minúsculo, para cada índice, né, no alcance até o número de elementos que tem essa lista, eu vou printar primeiro a posição 0, depois a posição 1, depois a posição 2. E aí, para eu pegar não só a posição, mas o elemento que está lá dentro, eu posso printar i, a variável i, que é a posição, e eu posso printar também nomes na posição i. E se eu fizer isso aqui, fechando parênteses aqui no final, e rodar de novo, assim a gente conclui o nosso objetivo de pegar tanto a posição quanto o valor que está lá dentro. Mas para fazer isso de uma maneira um pouquinho mais esperta, ao invés de a gente criar esse laço e percorrer cada posição da lista e acessar a lista na posição i, o que a gente pode fazer é justamente usar essa função enumerate, que vai lidar com esse problema para a gente. Então o que a gente pode fazer é escrever da seguinte forma: para cada iésimo nome, é assim que eu gosto de ler na minha cabeça, tá? Então, para cada iésimo nome na minha lista enumerada, né, no enumerate nomes, eu vou enter, eu vou printar tanto o i, né, tanto essa posição, quanto esse nome. E aí repara que agora eu não preciso mais acessar a minha lista de nomes, no plural, e acessando a posição i. Eu posso simplesmente, eu já desempacotei, né, eu já peguei esse valor aqui, que está dentro da variável nome, e agora eu posso printar simplesmente a posição i e o nome. Tá, então, se eu fizer isso aqui, é exatamente o mesmo resultado que a gente tinha antes. E só mostrar um recurso aqui a mais, imagina que isso aqui é um ranking, por exemplo. O Augusto é o primeiro, né? É o primeiro da competição, o Diogo é o segundo da competição e o João é o terceiro da competição. E aí eu quero printar, eu não quero começar minha contagem em 0, eu quero começar em 1. Né? Eu quero que o Augusto seja o 1, o Diogo 2 e o João 3. Para fazer isso, eu até poderia colocar aqui, em vez de printar i, eu posso printar i mais 1, que eu vou ter o resultado que eu quero, Augusto 1, Diogo 2, João 3, mas isso também existe um recurso para isso dentro dessa própria função enumerate. Eu posso, depois de nomes aqui, depois da lista, eu posso passar também o start e eu vou dizer quando que começa a minha contagem. Eu posso começar a minha contagem no número 1. E assim, pronto, a gente tem de novo o mesmo resultado. Então, beleza. Função enumerate é basicamente isso. Então, agora vamos passar para a função zip. A função zip, ela tem a ideia mais ou menos parecida. Quando a gente tem duas listas e a gente quer pegar os valores elemento por elemento das duas listas. Então, imagina que a gente tem aqui uma lista com nomes e outra lista com idades, e o primeiro elemento da lista idades é a idade do Augusto, o segundo elemento é a idade do Diogo e o terceiro elemento é a idade do João. A maneira mais tradicional de fazer isso, né, e se você está vindo de outra linguagem, de novo, o seu instinto talvez seja esse, seria percorrer cada posição dessa lista e aí printar nomes na posição i e printar idades na posição i. Dessa forma, a gente vai ter exatamente o que a gente espera. Augusto tem a idade 24, Diogo idade 25, João, idade 18. Né? A gente está pegando posição 0 e aí printa nomes na posição 0 e idade na posição 0. Depois a gente vai olhar para a posição 1,
Diogo, nomes na posição 1, que é o Diogo, idade na posição 1, que é o 25, e assim por diante. Só que, de novo, tem uma maneira um pouquinho mais pythônica de fazer isso, né? Uma palavra aí que a gente gosta de fazer, né? Quem gosta de usar, os desenvolvedores Python, né, geralmente gostam do código de uma maneira pythônica, e justamente existe uma função dentro do Python para isso, que é a função zip, né? Que é justamente a ideia do zipper. A gente vai pegar duas listas e vai percorrer elas ao mesmo tempo. Então, o que eu posso fazer para cada nome, vírgula, idade em zip nomes e idades, dois pontos, e na linha de baixo eu posso printar esse nome, vírgula, e eu vou printar também a idade. E aí, de novo, só um pouquinho de atenção aqui. Dentro do zip, eu estou passando o nome das listas, tá? Então, eu tenho a lista nomes e a lista idades. E aqui, essas variáveis aqui que eu estou criando no início do for, é o que eu estou recebendo dessas listas, tá? Então, o que eu estou tirando dessa lista? Então, eu estou pegando um nome na lista de nomes e eu estou pegando uma idade na lista de idades. E aí, estou percorrendo esse loop e eu vou printar nome e idade para todos os elementos dessas listas. Então, se eu rodar isso aqui, de novo, a gente tem o mesmo resultado. Augusto, 24 anos, Diogo, 25 anos, João, 18 anos. A gente está percorrendo as duas listas ao mesmo tempo. Então, basicamente, é isso. E a gente, só para comentar aqui também, a gente também poderia percorrer 3 listas ao mesmo tempo, tá? Então, se eu tivesse mais uma lista aqui com o gênero de cada pessoa, eu poderia passar aqui nome, idade e gênero nas listas nomes, idades e gêneros, tá? Então, deixa eu até criar aqui, por exemplo, não ficar incompleto. Então, deixa eu criar aqui mais uma lista de gêneros, que vai ser masculino e masculino. Então, beleza. Se eu rodar isso aqui e printar também aqui embaixo, né, nome, idade e gênero, na lista de nomes, idades e gêneros, eu vou rodar isso aqui. E, mesma coisa, estou percorrendo 3 listas ao mesmo tempo. Então, legal. Outra ferramenta bem interessante aí de vocês conhecerem. Agora, vamos passar para a função sorted, que, como o próprio nome já diz, né, se você entende bem inglês, é justamente para você ordenar uma lista. Então, um problema bem comum aí que a gente encontra em vários exercícios, em várias tarefas, no meio do caminho aí, às vezes, a gente precisa ordenar uma certa lista. Então, só para dar um exemplo básico aqui, a gente tem aqui, de novo, uma lista de idades, 24, 25, 18, e eu posso simplesmente printar sorted, e até deixa eu fazer isso aqui de uma outra maneira, deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar uma outra lista que vai ser ordenadas, na verdade, né? As idades ordenadas, que vai ser igual a sorted, abre parênteses, idades. Então aqui eu estou ordenando as idades, estou guardando isso dentro da variável ordenadas, e agora eu vou printar essa variável ordenadas. E se eu rodar isso aqui, repara que agora a gente tem aqui, de forma crescente, né, 18, 24, 25, todas as nossas idades. E outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui é mudar um pouquinho o comportamento dessa função. Então, ao invés de a gente querer as idades de forma crescente, a gente também pode querer elas de forma decrescente. E para fazer isso, é só colocar aqui mais um parâmetro, vírgula espaço, reverse igual a true. Então, a gente está querendo de forma reversa, né? Então, o parâmetro reverso igual a verdadeiro vai dar para a gente uma contagem regressiva, né? Uma ordenação decrescente. Então, 25, 24 e 18. Beleza? E tem um outro detalhe que eu queria mostrar dessa função para vocês, que a gente pode também ordenar uma certa lista de uma forma um pouquinho especial, tá? Então, imagina que agora, num exemplo um pouquinho mais complexo, a nossa lista de pessoas não tem só as idades de cada um. Agora a gente tem uma tupla, tá? A gente tem 2 valores para cada pessoa. A gente tem um nome e a idade da pessoa. Então, se a gente quisesse simplesmente, vamos tentar aqui de uma forma ingênua, vamos tentar printar sorte de pessoas e vamos ver o que acontece. O que está acontecendo aqui, a gente está ordenando por ordem alfabética. Então, a função sorted, ela está olhando para o primeiro elemento de cada par desse aqui, né? Cada elemento aqui da minha lista é um par de nome e idade. Eu estou olhando só para o nome e eu estou ordenando olhando só para o primeiro valor dessa tupla, tá? Para o primeiro valor desse par de valores. Então, acaba que eu estou ordenando isso aqui de uma forma alfabética. Augusto, Diogo e João. Só que, na verdade, eu quero ordenar ela pela idade. Então, eu quero pegar o segundo valor de cada tupla, de cada par, e ordenar olhando para o segundo valor. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso passar aqui dentro da função sorted, eu vou passar mais um parâmetro, que é chamado de key, e aqui dentro eu vou passar uma função. E agora, talvez você não conheça ainda uma função lambda, tá? Que é o que eu vou usar aqui, mas uma função lambda é simplesmente uma função anônima, que você pode criar com uma linha de código, que no nosso caso aqui vai servir para a gente pegar o elemento, né? Pegar essa dupla, pegar esse par de elementos, o nome, a idade, e vai retornar qual deles que eu quero ordenar. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: lambda, aqui depois de escrever a palavra lambda, eu vou escrever, por exemplo, x
que é o parâmetro, o que essa função lambda recebe. No caso, ela está recebendo justamente essa tupla, né, esse par de valores. Então, eu vou receber esse par de valores e eu vou retornar o que tiver na posição 1. Lembrando que a primeira posição é a posição 0. Então, o nome aqui, né, Augusto, Diogo e João, está na posição 0 de cada uma dessas tuplas, e eu estou querendo acessar a posição 1. Né, eu estou querendo olhar para o número, né, para a idade de cada um desses pares. Então, para isso, eu estou retornando x na posição 1 para cada x dessa lista daqui, tá? Para cada x, né, para cada uma dessas tuplas. Então, se eu fizer isso daqui, vamos rodar de novo, e agora sim, eu estou olhando para o elemento que está na posição 1 de cada uma dessas tuplas, e agora sim eu estou ordenando olhando para as idades, né? Olhando para os números que estão lá. Então agora a gente está ordenando 18, 24 e 25 de forma crescente, e eu também posso fazer aqui reverse, aqui dentro desse parênteses, na verdade, reverse igual a true para ordenar de forma decrescente. Então 25, 24, 18. Então, outra ferramenta aí bem interessante de vocês conhecerem. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui é sobre a função print. É uma função super básica, talvez a primeira função que todo mundo usa dentro do Python, né? Fazer lá o print hello world, print olá mundo, mas talvez tenha algumas funcionalidades dessa função aqui que você talvez ainda não conheça. E são duas funcionalidades que eu quero mostrar para vocês. A primeira é, quando a gente passa vários valores para dentro da função print, por padrão, ela vai separar esses valores com um espaço. E é esse primeiro exemplo que eu tenho aqui. Se eu printar, nesse exemplo aqui, eu estou passando 3 valores para dentro da função print. Tá vendo? Esse aqui é o nome Augusto, vírgula espaço, dizendo que eu vou passar mais um outro valor, Diogo, vírgula espaço, estou passando um terceiro valor para dentro da função print, que é o João. E se eu rodar esse código aqui, repara que a própria função print vai separar cada um desses valores usando simplesmente um espaço. E eu posso alterar um pouco esse comportamento. Para alterar isso, eu vou mexer no parâmetro sep, de separador. Então, o que vai separar cada um dos valores aqui na função print? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, espaço, tracinho, espaço. E aí, se eu rodar isso aqui de novo, cada um dos nomes, aqui, cada um dos valores que eu passei para a função print, está sendo separado por espaço, tracinho, espaço. E aqui você pode escrever o que você quiser. Por exemplo, também, talvez o exemplo que eu mais use, nesse caso aqui, seria usar um contra barra n, e aí cada valor que você está passando para a função print vai ser quebrado, né, e vai ser printado na linha de baixo. Né? Só para quem não conhece ainda, esse contra barra n é um caractere especial de nova linha. Então, Augusto, aí eu quebro a linha, Diogo, vou para a próxima linha, João, vou para a próxima linha e acabou. É só isso. Então, beleza, deixa eu voltar aqui o exemplo que eu tinha antes, separar, por exemplo, por espaço, tracinho, espaço, e beleza, vamos deixar isso aqui assim. Outra funcionalidade aqui da função print é você definir como que vai terminar o comportamento da função print. Por padrão, e aí deixa eu dar o exemplo aqui, eu estou printando Augusto, depois printando Diogo, depois printando João. Por padrão, a função print, depois de printar um certo valor, ele vai automaticamente para a linha de baixo. É o comportamento que a gente está vendo aqui. Augusto, eu só mandei print Augusto, print Diogo, print João, e ele está printando um embaixo do outro. Porque automaticamente a função print está, depois de printar o Augusto, ele automaticamente coloca esse contra barra n para ir para a linha de baixo. Printou o Diogo, automaticamente foi para a linha de baixo. Printou o João e acabou. Só que, dependendo do seu programa ali, às vezes você não quer esse comportamento. Às vezes você quer printar vários elementos, né, e colocar eles na mesma linha, por exemplo. Então, em vez de printar e automaticamente ir para a linha de baixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mexer aqui no parâmetro end, para dizer como é que vai terminar essa função print. E no caso aqui eu vou deixar, num primeiro momento, só para a gente ver, eu vou deixar uma string vazia, tá? Então se eu colocar aqui uma string vazia e nesse print aqui de baixo também, end igual a string vazia, eu vou ver que eu estou printando tudo na mesma linha e está ficando tudo colado também. Então até para melhorar um pouquinho isso, eu vou terminar a função print com um espaço aqui e outro espaço aqui. E agora sim, depois de printar Augusto, eu segui na mesma linha, eu só coloquei um espaço e printei Diogo. Só coloquei um espaço e printei João. Então, outro parâmetro interessante aí para você conhecer da função print. E agora, para finalizar, deixa eu falar um pouquinho sobre a função open. E até antes da gente cair direto aqui nesse exemplo, deixa eu criar uma nova célula para a gente fazer isso aqui com calma e ver por que eu já escrevi tanta coisa, para que serve cada uma dessas coisas, tá? Então, primeiro de tudo, a gente até poderia usar essa função open aqui de outra forma, guardar o arquivo e depois a gente teria que, no final, a gente primeiro abre o arquivo, usa ele da maneira que a gente quiser, e no final a gente teria que lembrar de fechar o arquivo. E para não ter que lembrar de, no final, fechar o arquivo, eu estou usando essa estrutura aqui, with open
as arquivo, que já vai gerenciar isso para mim, tá? Isso aqui justamente se chama um gerenciador de contexto. Então, with open as arquivo, ele automaticamente vai lembrar de fechar o arquivo no final, tá? Então, isso é considerado uma boa prática. Então, deixa eu reescrever aqui o que eu tenho, e aí vamos recriar esse exemplo bem passo a passo. With open, abre parênteses, abre aspas, e aqui eu vou dar o nome do arquivo que eu quero, tá? O nome que eu estou inventando. Então, só para dar de novo aqui um exemplo, deixa eu apagar esse teste aqui que eu tinha antes, né? Que eu já tinha pronto. Deixa eu apagar e eu vou escrever de novo aqui. O nome do arquivo vai ser teste.txt. E aqui eu vou primeiro mostrar esse exemplo e depois eu mostro como ler, né? Então, por padrão, a função open ela vai funcionar para você ler um arquivo. Nesse exemplo aqui, eu estou querendo escrever um arquivo texto, tá? Então, para isso, eu tenho que passar aqui mais um parâmetro adicional, que vai ser simplesmente um Wzinho minúsculo, para dizer que eu quero usar essa função open no modo write, tá? No modo de escrita. Então, deixa eu só escrever isso aqui por enquanto. E eu vou guardar isso aqui as arquivo, enter. Eu vou escrever simplesmente arquivo.write para escrever dentro desse arquivo. E eu vou digitar simplesmente olá mundo. Ponto de exclamação. Beleza. Opa, deixa eu corrigir aqui que ficou errado. Olá mundo. Vamos ver o que acontece. Beleza, deu certo. Foi criado aqui um novo arquivo texto. E se eu abrir isso aqui, repara que esse caractere aqui que tem um acento, o olá mundo, ele saiu errado, né? Ele não ficou salvo aqui da maneira correta dentro do nosso arquivo texto. E por que isso está acontecendo? Porque, por padrão, o Python ele trabalha só com os caracteres padrões, né, da tabela ASCII, que são os caracteres da língua inglesa. Só que aqui na língua portuguesa, a gente tem esses caracteres especiais, né, com acento, e para incluir esse tipo de caractere no nosso arquivo também, a gente vai passar mais um parâmetro aqui dentro da função open, que é justamente o encoding. Como é que a gente vai codificar esse arquivo? E para incluir esses acentos é UTF-8. Isso é uma daquelas coisas que você não precisa se preocupar em decorar. Com o tempo, você meio que vai guardar isso mesmo sem tentar. Então, deixa eu, por enquanto, só fazer essa alteração. Salvar isso aqui. Vou rodar essa célula. Pronto, terminou de rodar. Se eu abrir de novo aqui o arquivo teste.txt, tá lá o olá com acento bonitinho da maneira que a gente quer. Agora, só um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês. Além de escrever olá mundo, eu vou escrever outras coisas aqui nesse arquivo também. Eu vou escrever Diogo, por exemplo, e aqui embaixo eu vou escrever o número 25. Tá? E se eu tentar rodar, deixa eu excluir aqui essa célula de cima que eu não preciso mais. E se eu tentar rodar isso aqui, primeiro de tudo, repara que ocorreu um erro aqui nessa linha daqui, né? Repara que tem uma setinha aqui. Nessa linha, arquivo write 25, deu um erro, write argument must be string, not int. Então, o que eu tenho que passar aqui dentro desse método write não pode ser um número, tem que de fato ser um dado do tipo string, tá? Então tem que ser um texto de fato. Então eu poderia ou converter isso aqui para uma string, né? Passar esse número 25 para dentro dessa função str, isso vai converter para uma string, ou eu posso simplesmente, abre aspas, escrever 25. Então se eu fizer isso daqui e rodar de novo, não deu mais erro, mas se eu abrir o nosso arquivo teste aqui, a gente está vendo que, por padrão, a gente está escrevendo tudo na mesma linha. Então, para a gente ter esse efeito de quebra de linha, escrever uma coisa, ir para a linha de baixo, escrever outra coisa, ir para a linha de baixo e escrever outra coisa, eu tenho que lembrar de, no final da linha aqui, colocar o _n, que é justamente para a gente quebrar a linha e ir para a linha de baixo. Então, de novo, agora, se eu rodar isso aqui, fechar o arquivo antigo e abrir de novo, tá lá, olá mundo, na linha de baixo Diogo, na linha de baixo 25. Beleza? E agora, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é como ler um arquivo. Então a gente já aprendeu aqui como que a gente escreve as coisas dentro do arquivo. E agora, para ler, para pegar o conteúdo de novo desse teste.txt e usar no nosso programa, a gente pode fazer o seguinte. With open, agora a gente não precisa mais desse W, né, que é o modo de escrita. A gente não precisa mais, porque por padrão, a função open funciona no modo de leitura, lendo o conteúdo do arquivo. A gente, de novo, vai precisar do UTF-8, porque tem um acento, né, tem um acento agudo lá dentro do nosso arquivo. Então, a gente quer esses caracteres especiais. Então, with open test encoding 8, UTF-8 as arquivo, eu vou printar arquivo.read. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho simplesmente o conteúdo completo lá do meu arquivo texto. Então, isso aqui é simplesmente uma string, tá? Então, isso aqui é simplesmente um texto com todo o conteúdo do meu arquivo. Outra coisa que eu posso querer também, que às vezes é interessante, em vez de ler o conteúdo inteiro, eu posso usar o readlines, que vai retornar para mim uma lista onde cada elemento dessa lista é uma das linhas do meu arquivo. E até repara, né, é interessante comentar aqui, que esse caractere _n,
por mais que ele não apareça aqui, né, quando a gente está olhando para o arquivo teste, é como se tivesse escrito aqui um _n no final, toda vez que eu estou pulando e indo para a linha de baixo. Então, isso vem para dentro do Python também, né? Repara que está escrito aqui Olá Mundo, _n, Diogo, _n e 25, né? Então, você recebe cada uma das linhas dentro de uma lista. Isso também, dependendo do caso aí do seu programa, isso às vezes pode ser bastante útil. Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E, se você gostou desse conteúdo, clica em algum desses outros vídeos que está aparecendo aqui em algum canto, que a gente tem mais conteúdo de Python aí para vocês continuarem aprendendo. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima.